Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre o Catecismo de São Pio X e, o Catecismo tradicional da Igreja. E ainda dentro do entendimento das disposições do penitente, que é justamente a contrição, a confissão e a satisfação. Quando nós tratamos da satisfação, nós terminamos a nossa última aula falando justamente de um recurso que nasce da autoridade da Igreja para apagar a pena temporal. O que se trata? São as famosas indulgências. Todo mundo aqui que passou pela escola, passou pelos estudos de história, raramente não ouviu falar disso quando se estudou o período da Reforma Protestante, porque é um assunto que normalmente é levantado nos livros para justificar os atos relacionados a Martim Lutero e João Calvino, principalmente a figura de Lutero, e trata da indulgência. Realmente existe uma relação entre um problema com as indulgências e a figura de Lutero. De fato, isso existe historicamente. Só que normalmente os professores passam isso de uma forma completamente equivocada. E para a gente entender esse equívoco em relação às indulgências, a gente precisa saber primeiro o que é isso, né? As indulgências, elas nasceram justamente da necessidade de se apagar a pena temporal devido ao pecado. Nós vimos na última aula que quando a gente comete um pecado, você tem uma pena que precisa ser cumprida pelo pecado que você cometeu. E essa pena é temporal, ou seja, ela tem que ser paga no tempo. E aí o que acontece? Muitas vezes a pena não é completamente paga, até porque as satisfações que hoje nós fazemos em relação aos pecados, elas são amenizadas, são menores, e existe uma pena relacionada ao pecado. A Igreja, então, com a sua autoridade, ela institui e dá o nome a esse poder que ela tem, nós vamos ver a origem desse poder, de indulgência. Ou seja, o que é a indulgência? É a remissão, olha que interessante, da pena temporal devida ao pecado, ou seja, dos pecados já perdoados, isso é importante a gente ressaltar, e que a Igreja concede em virtude dos méritos superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos. Méritos superabundantes, o que significa isso? Ora, méritos superabundantes é o seguinte: tudo aquilo que foi realizado por Nosso Senhor é muito mais do que nós precisamos. Essa superabundância de méritos de Jesus Cristo, que também será, vamos dizer, somado com os méritos da Virgem Santíssima e da vida dos santos, da santidade desses homens que foram heróis da virtude, vão conceder uma igreja uma espécie de conjunto de graças que vão se comunicar aos fiéis dentro daquilo que lá no início do nosso curso a gente estudou como comunhão dos santos, a comunhão das coisas sagradas. As indulgências é uma parte disso também. Através dos méritos superabundantes de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima e dos santos, a Igreja concede a remissão da pena temporal. Eu não estou falando de pecado. O pecado já está perdoado. O pecado é perdoado no confessionário. O sacramento da penitência vai absolver você do pecado. A indulgência não apaga pecado. Isso aí que é o grande problema, que muitas vezes as pessoas não entendem. A indulgência, ela não garante salvação de ninguém. Ela simplesmente apaga a pena temporal devida ao pecado já confessado. Se você cometeu um outro pecado mortal,
e não confessou aquele pecado, a indulgência não vai apagar a pena dele, não. A indulgência apaga a pena temporal devida a esse pecado. É isso que se trata a indulgência. Então, portanto, o indivíduo tem que pagar uma determinada pena. Vamos supor, segundo os penitenciários lá da antiguidade, ele está devendo 7 anos de penitência. Só que ele cumpriu 10 minutos. Ainda falta muita coisa, não falta? O que vai fazer com que o indivíduo pague aquela dívida de pena temporal? Justamente a obra indulgenciada. Nós vamos ver isso direitinho. O que é uma obra indulgenciada? É um ato muito similar aos atos penitenciais da antiguidade que o indivíduo fazia para pagar a pena. Então, antigamente, o indivíduo, eu dei até o exemplo lá, o indivíduo raspava a cabeça, o indivíduo tinha que fazer uma peregrinação a um santuário muito distante. Quando ele fazia aquilo, ele pagava a pena temporal. Como esse tipo de coisa foi diminuído, foi amenizado, a igreja institui as indulgências para apagar essa pena. Então, se você realizou a obra indulgenciada, o ato penitencial indulgenciado, a ação indulgenciada, você vai ter a pena do pecado apagada. Como a origem disso está lá nos penitenciários da antiguidade, e normalmente para cada pecado havia uma correspondência de tempo de pena, as indulgências elas acabam se dividindo em plenária e parcial. Por quê? A indulgência plenária é aquela que todo mundo quer, porque ela apaga toda a pena temporal do indivíduo. Toda, não sobra nada. Você paga a sua pena completa. E as indulgências parciais, elas apagam só parte da pena temporal. E como nos penitenciários antigos, isso vinha sempre descrito em tempos reais, dias, meses, anos, antigamente as indulgências não se chamavam, as indulgências parciais, elas eram em dias. Então, por exemplo, uma determinada oração que a igreja indulgenciou dava a você 3 anos de indulgência. Ou seja, 3 anos da sua pena temporal seria pagado quando você realizasse aquele ato específico. Ora, houve uma reforma, claro, posterior, recente, de Paulo VI, onde ele acaba com as indulgências de dias e passa a chamar indulgência parcial. Não se sabe exatamente quanto tempo de pena temporal é apagado, mas vai apagar não totalmente, mas parcialmente, tá? A indulgência plenária, ela só pode ser recebida uma vez por dia. As indulgências parciais, vocês podem receber quantas vocês quiserem num dia, tá? Há exceções à regra que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a indulgência, senhores, é isso. Quando o professor de história, e eu já ouvi isso, fala que indulgência era vender pedaço do céu, era dar um certificado de salvação para a pessoa, é o maior dos absurdos. Ou o indivíduo é muito ignorante, ou ele é muito mau ao falar um negócio desse. Baseado em quê? E nós vamos tentar entrar um pouquinho nessa história, né? É porque a obra, quando a igreja começa a nomear as indulgências a partir do século XI, elas sempre existiram, só que na forma desses penitenciários da antiguidade. A partir do século XI começa a expressão indulgência. Então haviam obras que você realizava que te concedia indulgência. E entre as inúmeras obras indulgenciadas que a igreja oferecia,
havia as obras de doação para obras pias. O que seriam obras pias? Obras piedosas. E o que seriam obras piedosas? Exemplos de obras piedosas. Diversos exemplos. Exemplos de obras piedosas. Construção de um convento, construção de uma igreja, construção de uma catedral, financiamento de uma expedição de cruzados ao Oriente, criação de uma casa de recolhimento de pobres. Quando você doava um certo dinheiro para a construção desses locais ou para a realização desses atos, a igreja te dava um título de indulgência. Daí é que nasceu a lenda de vender pedaço do céu. Não era vendido pedaço do céu. Você tão somente recebia um documento dizendo, olha, pela contribuição que você deu para a construção de um convento, você recebeu 30 anos de indulgência. Era isso. Não era garantia de salvação, não. Pelo contrário. Se o indivíduo não tomasse cuidado, cometesse novos pecados mortais, ele perderia a graça, né? Então, esses documentos foram que criaram a famosa lenda da venda de pedaço do céu. Mas, na verdade, a igreja não estava vendendo salvação, ela estava concedendo indulgência pelo ato dos indivíduos. Ora, nós sabemos que o ser humano, ele comete falhas o tempo todo. Então, é certo que muita gente se aproveitou disso para enriquecer. Principalmente nos períodos de crise de fé, do final da Idade Média, por exemplo. No final da Idade Média, nós vimos aqui em aulas anteriores que houve uma crise do clero, né? A cristandade ficou repleta de padres mal formados, padres com pouca piedade, e por conta disso houve um ensejo de muitas revoltas. Uma dessas foi justamente a tentativa de reforma iniciada por Lutero e por outros também. A gente cita Lutero porque ele é nomeado como o pai disso tudo, né? Mas inúmeras tentativas de reformas aconteceram na igreja naquele período, né? E Lutero, inicialmente, ele vai combater o quê? Ele vai combater o abuso dessas doações em relação à indulgência. Só que a crítica dele ao abuso da doação de indulgência passa para a crítica à própria indulgência. Vocês viram a diferença da coisa? Uma coisa é eu criticar um suposto desvio de dinheiro das obras indulgenciadas. Isso é perfeitamente normal. Não posso fazer isso. Quem está fazendo isso está cometendo corrupção, está cometendo pecado gravíssimo. Mas pessoas faziam, né? Principalmente num período de crise moral, crise religiosa. Tudo bem. Agora, o problema é que a crítica passa da crítica do abuso para a crítica da própria indulgência, como tal. É esse que é o grande problema, tá? Porque abusos aconteceram? Aconteceram. Muitas vezes o senhor, por exemplo, doava um valor para a construção de uma catedral e o indivíduo te dava lá um certificado e embolsava o dinheiro. Ia enriquecendo com as obras indulgenciadas. Só que tem que lembrar o seguinte, indulgência você não ganhava só pagando nada não. Às vezes você indo fazer uma oração dentro da catedral te dava a mesma indulgência do indivíduo que doou uma quantidade de dinheiro grande para a construção do mosteiro. Então, quer dizer, a corrupção ela acontecia sem afetar a doutrina da indulgência. É isso que a gente tem que entender. Houve corrupção humana nesses períodos? Houve. Mas a indulgência, a doutrina da indulgência, ela não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas, mas é que se aproveitaram disso para fazer uma espécie de comércio religioso. No início, Lutero bate nisso. De certa forma, estava até certo. Mas o problema é que daqui a pouco ele vai criticar a própria indulgência.
a própria indulgência como tal. E aí já entra o problema da doutrina, já entra o problema do fundamento do poder das indulgências, tá? Então, essa bobagem que ensinam nos colégios, eu não sei de onde tiram. Porque qualquer estudo um pouquinho mais aprofundado da indulgência, vocês vão ver que é algo perfeitamente de acordo com a doutrina da igreja. Algo é o poder que a igreja tem de apagar a pena temporal a partir dos méritos superabundantes de Cristo, de Nossa Senhora e dos santos. Então, as graças que Nosso Senhor, Nossa Senhora e os santos realizam seguindo Nosso Senhor, retirando dos méritos de Cristo esses méritos deles, eles concedem essas graças especiais ao corpo da igreja, que é os fiéis, né? Todo o corpo místico da igreja, a cabeça Cristo e o corpo místico aqueles que fazem parte da igreja. Então essas graças elas se distribuem pelos seus membros. E é daí que nasce um dos fundamentos do poder de indulgência de apagar a pena temporal. Isso tudo, gente, claro, dentro ainda da satisfação que está relacionada com a terceira parte das disposições do penitente, né? Então, a indulgência é a maneira pelo qual a pena temporal será apagada, né? Isso tudo a igreja foi fazendo, pegando lá os dias que estavam nos penitenciários e transformando-os em tempo aonde a indulgência atuaria, né? A indulgência plenária, como nós estamos falando, ela é, vamos dizer assim, a mais poderosa de todas. E as obras de indulgência plenária geralmente são obras que a igreja entende que são de uma santidade muito elevada. Nós vamos ver alguns exemplos de indulgências plenárias que a gente pode receber, inclusive nos dias de hoje, tá? De obras que nós podemos realizar e concede isso para o nosso bem, para que a nossa pena temporal seja paga. Mas qual é a vantagem de pagar a pena temporal? É que quando você morrer, você não vai ter pena nenhuma para pagar no purgatório. Já está tudo pago. Se a pena não estiver paga, você vai pagar essa pena no purgatório. Mas aí as alminhas do purgatório ficam abandonadas, então? Não, porque existem dois tipos de indulgência. A indulgência dos vivos e a indulgência dos mortos. São distintas. Só que, curiosamente, a indulgência dos mortos não pode mais ser conseguida por eles. Nós é que temos que conseguir para eles. Olha que coisa interessante. Por quê? Por que não pode ser concedido a eles diretamente por eles mesmos? Porque no purgatório eles já não podem mais ter nenhum mérito, nem demérito. E o purgatório é como se estivesse fora da jurisdição da igreja. Então, nós vamos conseguir indiretamente para eles. Ora, eu posso conseguir indulgências para mim? Posso, mas posso conseguir pelas almas do purgatório também. Isso é fantástico, porque as almas do purgatório, algumas delas são completamente esquecidas. Completamente esquecidas no seu padecimento, pagando essa pena, se purificando para poder estar no céu. É certo que todas as almas do purgatório são santas, tá? Todas elas um dia vão para o céu, mas algumas vão ficar lá por muito tempo. Então, por isso, a gente precisa ter esse ato piedoso e santo de conseguir indulgências, não para mim eu posso conseguir para mim também, mas posso conseguir também para as alminhas do purgatório, né? Vocês sabem que em Roma existe um museu do purgatório. É uma sacristiazinha
de uma igreja gótica linda. Eu esqueci o nome da igreja agora. E lá na sacristia dessa igreja foi reunido vários exemplos de objetos que comprovam a existência das almas do purgatório. Então, um dos exemplos que estão lá, por exemplo, é um breviário. Se vocês olharem o breviário, ele está com 3 dedos assim queimados. Parece que quando o religioso, o padre estava rezando o breviário, a alma de um padre, que já foi padre naquela igreja, ele coloca a mão dele lá do purgatório no breviário e queima o breviário. Ou seja, o fogo do purgatório, para que o padre se lembre de rezar a missa por ele, pela alma dele, né? Tem vários exemplos lá, de túnicas que foram tocadas por almas do purgatório, e todas elas têm essa característica: fogo, queima, né? Então, são sempre marcas de queimaduras. E não pode ser forjado, porque como que o indivíduo vai botar a mão em brasa para colocar a mão numa coisa, né? Ninguém vai fazer isso. E se eu fizer isso, a minha mão não vai queimar ali no papel. Eu vou queimar a minha mão e não o que está ali, né? Mas você nota que a coisa foi impressa como fogo na roupa, num livro, e justamente para nós nos lembrarmos do sufrágio das almas do purgatório. Nós temos que conseguir esses sufrágios para essas alminhas do purgatório. Pois muito bem. O que nós damos a essas almas com essas indulgências, esse sufrágio que nós conseguimos para elas? Nós damos alívio e libertação. Às vezes, a indulgência que você consegue para a alma não liberta ela do purgatório naquele momento, mas alivia os sofrimentos dela. E às vezes liberta também. E é certo que todas essas almas que forem libertadas do purgatório serão nossos intercessores no céu. Elas terão uma dívida de gratidão para conosco pelo que nós fizemos por elas. Então, eles não podem mais fazer nada por eles. Mas quando a alma deles é liberta, aí eles podem fazer por nós. Isso que é muito interessante. É importante essa devoção e a igreja estimula, não podemos esquecer as alminhas do purgatório. Elas têm que ser lembradas sempre nas nossas orações. Muito bem. As indulgências, elas podem ser de 3 tipos. Indulgências pessoais, indulgências locais e indulgências reais. Indulgência pessoal é aquela indulgência concedida a grupos, confrarias, irmandades, ordens religiosas, que se reúnem e possuem prerrogativas especiais de, ao participar da ordem, ao realizar certo ato como membro daquela ordem, você recebe indulgências especiais. Por exemplo, alguém que pertence à confraria de Nossa Senhora do Rosário. Então, toda vez que tiver a festa de Nossa Senhora do Rosário e você for membro da confraria do Rosário, você recebe uma indulgência plenária por conta do seu pertencimento àquela confraria, né? Oblato beneditino, terciário franciscano, terciário do Carmo, e inúmeras outras ordens e obras pias que a igreja concedeu indulgência para aqueles que, participando dessas reuniões pessoais, né, em determinados dias, realizando determinados atos, você recebe uma indulgência. Então, são chamadas indulgências pessoais. As indulgências locais são aquelas que são concedidas à visita a um local específico. O exemplo mais clássico de todos, o perdão da porciúncula, a indulgência da porciúncula. Não sei se vocês já ouviram falar. A porciúncula é a primeira igreja da ordem franciscana. Foi onde São Francisco fundou a ordem franciscana. Ele recebeu
uma capela pequenininha, por isso chama Porciúncula. Era uma capela pequenininha dos beneditinos, deram a ele para ele poder morar com os frades dele, e ele conseguiu do Papa uma indulgência plenária para todos aqueles que no dia 2 de agosto, amanhã, visitarem a Porciúncula, lá em Assis. Você recebe o perdão de toda a pena temporal. É o chamado perdão da Porciúncula ou indulgência da Porciúncula. Então, São Francisco conseguiu isso do Papa. Lá é uma capela dedicada a Nossa Senhora. Se você visitar a capela, rezar a oraçãozinha a Nossa Senhora, você ganha a indulgência. Nós vamos ver, então, isso é um exemplo de indulgência local. Só lá? Não. Existe, por exemplo, visitar uma basílica papal, Santa Maria Maior, São Paulo Extramuros, São João de Latrão, Basílica de São Pedro. Tudo isso te concede indulgência plenária com a visita a esse local. E inúmeros outros. Aqui perto de vocês tem um que concede uma indulgência, que é a mesma indulgência da Basílica de Santa Maria Maior, que é a igreja da Santa Cruz dos Militares, que fica ali perto da Praça 15. Uma igrejinha que eu não saberia nem dizer em que ela fica. Fica perto da Rua do Ouvidor, quase na entradinha da Rua do Ouvidor. Ali passando em frente à Praça 15. Como é que é o nome daquela rua da Praça 15? A principal ali? 1º de Março. 1º de Março. Então, na 1º de Março tem a igreja da Santa Cruz dos Militares. Essa igreja, ela possui a indulgência de Santa Maria Maior. É como se você visitasse Santa Maria Maior. Então, há casos. Foi uma concessão especial a essa ordem de militares católicos do Brasil, porque as ordens militares antigas do Brasil, elas tinham um cunho muito relacionado à vida de cruzada, de religiosos, né? Então, a igreja concedeu indulgências especiais a essa igreja em específico. Mas não é só ela, não. Eu acho que você consegue indulgência também em outras igrejas. Eu acho que no Santuário da Penha também você consegue indulgência. Tem um monte de lugares assim, que você visitando o local. Mas basta visitar? Não. A obra indulgenciada é a visita. Mas o que você tem que fazer ao visitar? Você tem que seguir algumas obrigações. Primeiro, ter confessado, ou se confessar dentro de um período de 8 dias. Segundo, rezar na intenção do Santo Padre. Quais são as intenções do Santo Padre? Às vezes a gente não sabe quais são. Então, quando você não sabe quais são as intenções do Santo Padre, você reza o Credo, o Pai Nosso, uma Ave Maria e o Glória ao Pai nas intenções do Santo Padre, nas intenções do Sumo Pontífice. Fazendo isso, visitando a igreja e confessando, você recebe naquele dia uma indulgência plenária. Ou seja, toda a sua pena temporal foi apagada. Parece uma coisa extraordinária e ao mesmo tempo tão simples, né? Mas por que a igreja faz isso? Porque a igreja quer a salvação da sua alma. A igreja não quer que você vá para o inferno. Ele quer que você vá para o céu direto, não passe nem pelo purgatório. Né? O ideal é esse, é você ir direto para o céu. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Existe toda uma dificuldade da vida espiritual, principalmente no mundo de hoje. Então a igreja dá esses remédios para a pena temporal. Mas lembrando, sempre você recebe isso em estado de graça. Se você não confessou naquele dia, você pode realizar o ato, rezar as orações e confessar depois, dentro de 8 dias. Dentro de 8 dias, você confessando, você recebe a indulgência plenária. Mas lembrando, você só pode receber uma indulgência plenária por dia. Agora, a indulgência plenária para os defuntos, você pode conseguir além da sua. Uma para você
e outra para os mortos, principalmente no mês de novembro, que é o mês dedicado às almas do purgatório, à igreja padecente, né? Então, é o momento de você conseguir as indulgências para os defuntos, para os falecidos. Então, há muitas formas de você conseguir indulgência local. O terceiro tipo de indulgência é a chamada indulgência real. Essa é concedida através do uso de medalhas, crucifixos, atos religiosos. Por exemplo, usar a medalha de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa, concede indulgência. Usar a medalha de São Bento, concede indulgência. Usar o terço, levar o terço com você, concede indulgência. Rezar o terço, concede indulgência. Rezar o terço na igreja, indulgência plenária. Rezar o terço em família, conseguir juntar a família toda na sala para rezar o terço, num horário específico, indulgência plenária. Escapulário. Escapulário do Carmo. Então, todos esses objetos chamados indulgenciados, eles podem te conceder esses favores das indulgências. Obras pias também, as obras de misericórdia corporais, obras de misericórdia espirituais, esmolas, jejum, orações específicas, todas elas são indulgenciadas. Existe um manual de indulgências. É um livrinho que a igreja edita, onde ela traz todas as orações indulgenciadas. As orações que, se eu fizer nessas condições, eu ganho indulgência, plenária ou parcial, vai depender. Então, a igreja, quando concede essas indulgências a certas coisas, ela visa o quê? A salvação das almas e a preparação das almas para a morte. Então, o que houve de abuso nas doações pias em vários momentos da história da igreja não tem nada a ver com a doutrina da indulgência, né? Quando foi se afirmado que a igreja inventou as indulgências para enriquecer, é um absurdo. Porque eu tenho muito mais maneiras de ganhar indulgência sem uso de dinheiro do que com dinheiro. Eu posso ganhar todos os dias da minha vida uma indulgência plenária sem tirar um tostão do meu bolso. Então não existe uma associação entre riqueza e indulgência. Não existe. Agora, se eu, por exemplo, fosse um homem muito rico e fizesse uma doação para a construção de um Carmelo e lá se instalasse um grupo de religiosas, né? Nossa, essa minha obra é uma obra indulgenciada, né? E para a construção de um Carmelo você precisa de dinheiro. Não dá para construir do nada, né? Então isso pode ser feito. Você pode usar bem das riquezas para ganhar uma indulgência também. Isso não é o menor problema, tá? Então a indulgência é justamente essa compensação desses antigos penitenciários que, através de atos de penitência, em dias e anos, você apagava a pena temporal. Só que agora, ao invés de você fazer aquelas penitências duríssimas que eram feitas na antiguidade, você vai realizar os atos indulgenciados. Esses atos indulgenciados vão apagar a pena temporal da mesma forma que aquelas penitências duras que no passado eram concedidas aos cristãos, eram impostas aos cristãos, ok? Então isso é a indulgência, tá? A indulgência é justamente esse poder. Isso nasce de Cristo, tá? A origem de todas as graças, de todos os méritos é a cruz de Cristo. A Nossa Senhora, ela tem os seus méritos também superabundantes por causa de Jesus Cristo. E os santos têm os seus méritos também por causa de Jesus Cristo. Tá? Todos eles recebem os méritos superabundantes de Nosso Senhor Jesus Cristo e por isso é possível distribuir essa graça para todos os membros da igreja, né? As indulgências
quanto à duração, elas podem ser perpétuas ou temporárias. Como assim? Uma indulgência perpétua. É uma indulgência que vai valer até quando ela for revogada. Vou dar um exemplo daqui. Se nós entrarmos numa igreja, qualquer igreja aqui do centro do Rio, mais antiga, vocês vão perceber que tem uma cruz colada na parede, uma cruz com extremidades lobuladas, com vários símbolos cristãos referentes ao reinado de Leão XIII. E essa cruz trazia a seguinte inscrição: se você der um beijo naquela cruz ao entrar na igreja, parece que você recebe 3 anos de indulgência. Só que isso valeu, mas não vale mais. Hoje as cruzes estão lá por uma lembrança histórica dessas indulgências que ela concedeu no momento. Enquanto elas foram concedidas, elas eram perpétuas. Mas chegou o momento em que algum papa disse: não, essa indulgência não vai valer mais. Então não tem mais a indulgência, mas a cruz está lá. Repare lá, qualquer igreja, você entrou, procura assim do lado esquerdo, uma cruz assim, mais ou menos desse tamanho, de 4 partes iguais, e está lá. Eu achava que aquela indulgência ainda estava valendo, mas não está mais não. É do tempo... é do tempo de Leão XIII. Tem, não tem? 100 anos, né? Acho que é 100 anos, né? Mas depois eu fiquei sabendo que não, que na verdade aquilo valeu por um longo tempo, ela teve a intenção de ser perpétua, mas foi revogada, né? Agora existem indulgências temporárias. Por exemplo, as indulgências que vão durar durante o ano do jubileu. Vocês sabem que ano que vem tem jubileu, né? Em Roma. Antigamente o jubileu era de 50 em 50 anos. O Papa abria as portas santas e concedia indulgências para todo mundo que atravessasse e fosse visitar o túmulo de São Pedro e tal. E aí, passado de 50 em 50 anos. Aí, depois passou a ser de 25 em 25 anos. Então, como o ano que vem é 2025, então vai ter um ano jubilar, o ano do jubileu. E aí, muitas indulgências são concedidas durante todo aquele ano. Então, não é uma indulgência perpétua, é uma indulgência temporária, que vai ser aplicada ao mundo cristão só no ano de 2025, né? Existem indulgências também que são assim, olha, vocês vão ter indulgência só no dia da festa de Nossa Senhora do Carmo. A indulgência da festa das Chagas de São Francisco. Então são indulgências que só vão valer naquele momento. Você vai lá e recebe a indulgência. Quando passar aquele dia, aquela indulgência deixa de valer. Então é uma indulgência que não é perpétua, é uma indulgência temporária. Isso pode ser feito, tá? Quando que se ganha as indulgências? De certa forma, eu já até falei, né? Ganha-se quando você cumpre todos os requisitos e deseja receber a indulgência. Você não pode ganhar a indulgência sem querer, não, tá? Você tem que querer ganhar a indulgência, você tem que ir buscar a indulgência. Você já está arrependido dos seus pecados, você já confessou, você já está preparado ou pretende se confessar mas dentro de 8 dias, mas você foi até ali, realizou aquele ato para ganhar a indulgência. Você tem que querer, você tem que pedir, você tem que ir lá para isso. Você não pode ganhar sem querer. E eu nem sabia, então ganhei. Não, você tem que querer, tá? E essa vontade tem que ser manifesta na hora de realizar a obra indulgenciada, né? Pois bem, então aqui tem exemplos de dias indulgenciados, né? Por exemplo, finados, dia de finados, você pode ganhar indulgência para os defuntos, né? As confrarias da Santíssima Virgem, as várias confrarias de Nossa Senhora, nos dias que são atribuídos à festa daquele título da Virgem, você pode ganhar indulgência. Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Rosário, né? Que é uma das
das devoções mais particulares, assim, muito queridas no Brasil. Bom, de onde vem esse poder de conceder indulgências? A igreja tem. A gente já viu que é dos méritos de Cristo. Mas a igreja tem esse poder de Cristo através de quê? Como que Cristo concedeu esse poder à igreja? Ninguém duvida que Cristo tem poder para isso. Mas quem concede a indulgência não é Cristo. É a igreja. Não é verdade? Cristo, quem concede a indulgência é sempre quem? O Papa e os bispos. Tá? O padre, ele não pode conceder indulgência, não. O bispo pode conceder indulgência dentro da sua diocese. E o Papa pode conceder indulgência para o mundo inteiro. Então, o poder de conceder indulgências é da igreja. É um poder que a igreja traz para si, né? E é claro que muitos tentaram criticar esse poder da igreja. Então, essa crítica partiu de vários grupos, não só dos protestantes, mas de outros grupos heréticos, e a igreja vai dizer, não, olha, o poder da indulgência, ele nasce de 3 coisas que a igreja tem. Olha que legal. Essas 3 coisas é que dão autoridade à igreja. A primeira coisa é, que eu já falei, os méritos superabundantes de Cristo, da Virgem e dos santos. Segundo, também já falei, a comunhão dos santos, porque através dessa distribuição de graças, nós podemos ter acesso a isso, todos os fiéis. E o terceiro é de um poder que nós já estudamos aqui em aulas passadas, que é o poder das chaves. Vocês lembram do poder das chaves? O poder que Cristo concede a São Pedro e aos apóstolos para reter pecados ou perdoar pecados? É do poder das chaves, da comunhão dos santos e dos méritos superabundantes de Nosso Senhor, da Virgem e dos santos, é que nasce a autoridade da igreja de conceder indulgências. E a igreja tem essa autoridade. Porque apesar de tudo vir de Nosso Senhor Jesus Cristo quis passar isso para os apóstolos, quis passar isso para a igreja. Isso está claro no poder que ele concede a São Pedro e aos apóstolos. Por isso que a indulgência sempre vem do Papa e dos bispos, né? Por exemplo, o bispo do Rio, ele pode, por um motivo especial, sei lá, 100 anos da fundação de uma igreja, 200 anos da criação da diocese, ele pode conceder uma indulgência para os seus fiéis, aqueles que estão em torno dele. E o Papa pode conceder indulgências universais. O exemplo aí da Porciúncula de São Francisco conseguiu uma indulgência do Papa, né? Ele poderia ter conseguido do bispo Guido, né? Que era inclusive amigo dele em Assis. Ele foi direto ao Papa para conseguir a indulgência da Porciúncula. Esses três fontes de autoridade indulgencial da igreja são 3 dogmas. Os méritos de Cristo e da Virgem e dos santos, os méritos superabundantes, a comunhão dos santos e o poder das chaves. Não são questões disciplinares, são questões dogmáticas. Então a igreja pode dizer de que maneira a indulgência vai ser aplicada. É disciplinar, ela pode mudar. Agora, o poder de indulgenciar é dogmático. Por exemplo, o Papa Paulo VI tinha autoridade para trocar de dias para parcial? Tinha. Outro Papa pode chegar e botar de novo para dias? Pode. É uma questão disciplinar. Agora, a autoridade de conceder indulgências é dogmática, não é disciplinar, tá? Pois muito bem.
Por que que existe essa relação? Nosso Senhor, a Santíssima Virgem, os santos, como forma de conceder pelos seus méritos esse poder que vem aos fiéis. Porque toda a estrutura da igreja é uma obra hierárquica. Sempre vem do maior para o menor, obedecendo uma hierarquia. Então sempre vem de Cristo obrigatoriamente passa pela Santíssima Virgem, tudo que vem de Deus passa pela Santíssima Virgem, não existe nada de Deus que não passe por ela. Mas por que que é assim? Porque Deus quis assim. Deus, antes de realizar a redenção, foi perguntar a ela se ela aceitava. Poderia ter feito sem ela? Poderia. Mas não fez. Então passa por ela. Passa por ela. E os santos? Os santos são aqueles que, nos méritos de Cristo, realizaram heroicamente as virtudes cristãs e, por isso, possuíram méritos, cada um do seu tamanho, em relação a Jesus Cristo. Então, há santos que têm méritos maiores do que os outros, conquistados com a graça, né, através dos méritos de Cristo e a heroicidade das virtudes que eles realizaram em vida. Então, os méritos dos santos também nos concedem as indulgências, esse poder que a igreja tem. Então, é como se a igreja tivesse a autoridade de, usando dos méritos de Cristo, da Virgem e dos santos, ela distribuísse aos fiéis esses méritos. Isso que é interessante, ela distribui. Como é superabundante, tem a mais do que a gente precisa, então nós vamos distribuir para aqueles que não têm. A lógica é essa, tá? E sempre num sentido hierárquico, porque vem de cima para baixo, vem das autoridades da igreja e são distribuídas para os fiéis, tá? A forma, como nós já vimos, mudou bastante durante os séculos, porque a forma de aplicar essa distribuição, ela é disciplinar, então pode ser modificada com a igreja. Mas, lembrem-se, o fato do século XI nomear a indulgência não quer dizer que esse poder nasceu no século XI. Ele já estava presente nas penitenciárias da antiguidade da igreja. Então é só uma questão de nome. Quando alguém acusa a igreja de ter inventado a indulgência no século XI, é uma forma equivocada de dizer, olha, a igreja nomeia no século XI algo que já existia desde a antiguidade, tá? Então, no século XI, a palavra indulgência vai ser propriamente utilizada. Ok? Bom, os abusos que nós mencionamos aqui e que foram ocasião de críticas às indulgências, principalmente no século XVI, eles foram resolvidos no Quarto Concílio de Latrão e no Concílio de Trento. Tanto o Quarto Concílio de Latrão como o Concílio de Trento, eles resolveram o problema desses abusos. Eles, de certa forma, vão restringir essa distribuição de obras pias para a mão dos religiosos. Até porque haviam famílias que também faziam esse trabalho antes desses dois concílios. Esses dois concílios vão praticamente eliminar os supostos abusos cometidos naquela época no que seriam vendas de inquisições para enriquecimento próprio. Depois do Concílio de Trento, tudo isso foi organizado, sanado, resolvido e desenvolvido. Ou seja, as acusações que se fazem contra a igreja já eram para ter ficado nas brumas do tempo. Porque quando termina o Concílio de Trento e ele começa a ser aplicado em todo o orbe, esses abusos eles praticamente vão cessar, vão terminar. Então isso era para ter ficado no passado e jamais ter sido relacionado em si com a doutrina da
indulgência. Outras maneiras de conseguir indulgências são tantas que a gente não tem como mencionar todas. Mas, por exemplo, se os senhores forem assistir a primeira comunhão de alguma criança, pode ganhar indulgência na missa de primeira comunhão da criança. Sagração de um altar, pode ganhar indulgência. Né? Consagração de uma igreja, pode ganhar indulgência. Né? Via sacra, fazer a via sacra numa igreja, pode ganhar indulgência. São muitas as obras indulgenciadas. Né? E eu digo, os católicos se aproveitam muito pouco disso. Se aproveitam muito pouco dessa graça tão grande para pagar a pena temporal. Então, isso é muito importante a gente lembrar em relação a lucrar a indulgência. Esse sujeito que vai lucrar a indulgência, é óbvio, ele precisa ser batizado, precisa estar em estado de graça, cumprir as obras indulgenciadas e querer ganhar a indulgência. Feito isso, os senhores vão receber. Vão sentir alguma coisa quando realizarem a obra indulgenciada? Não, não vão sentir nada. Vocês saberão que a indulgência foi aplicada porque realizaram os requisitos próprios desta graça que a Igreja distribui. Vindo então do Sumo Pontífice, as indulgências plenárias, as grandes indulgências da Igreja, elas sempre vêm da cabeça da Igreja. O Papa concede aquilo ao mundo inteiro, justamente para que os fiéis tenham essa possibilidade de estarem preparados para a morte. Isso, senhores, é o desfecho final do ato penitencial. Isso tudo pode estar presente nas disposições de alguém que se arrepende de um pecado que cometeu. Aquele ato que parece muito simples, da pessoa ir até um confessionário, falar os seus pecados, receber a absolvição, cumprir a sua pena e receber a indulgência pela pena temporal, é um ato extraordinário que a Igreja, na sua magnificência, na sua grandeza, na sua bondade, na sua caridade, concede aos homens. Então nós devemos aproveitar desses bens espirituais que a Igreja concede, sempre concedeu e vai continuar concedendo durante todos os séculos, para a salvação da humanidade, para que todo mundo vá para o céu e direto para o céu. Porque se eu morro num momento desse de graça, eu vou direto para o céu. Existe, inclusive, uma indulgência que é chamada de indulgência, a indulgência dos apóstolos, a indulgência papal, que é dada ao moribundo. Quando o padre vai dar a extrema-unção a uma pessoa que está próxima da morte, ele, olha que curioso, hein? A indulgência, como eu falei para vocês, sempre vem do Papa, dos bispos, né? Mas nessa hora, o padre pode levar uma indulgência para a pessoa moribunda. E no momento em que ela está morrendo, após ter confessado o seu pecado, recebe a indulgência antes da morte e ainda recebe o sacramento da extrema-unção. Se a pessoa, naquele momento, falecer, ela vai direto para o céu. Existe uma indulgência especialíssima para ser dada às pessoas que estão na hora da morte. E não é por acaso que o nosso próximo assunto vai ser a extrema-unção. Nós vamos nos debruçar agora sobre esse momento derradeiro da vida de todo cristão, e ali existe uma indulgência própria para aqueles que estão próximos a falecer. Perfeito, meus caros? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Sim. Diga. De que adianta? De que adiantaria eu rezar por indulgência
rezar o rosário para uma pessoa que talvez já tenha morrido, mas não tenha a conexão eterna. Adianta? Entendi. O que você fez vai para uma alma capaz de receber. Nunca se perde. Vamos supor, uma pessoa muito querida sua faleceu, mas por uma desgraça, que isso não aconteça com ninguém, ela perdeu a alma. Mas você não sabe, ninguém tem como saber, você vai rezar por ela. Então você vai conseguir uma indulgência para essa senhora. Ela não está no purgatório. Então essa indulgência irá para uma outra alma mais necessitada. Isso nunca se perde. E o mesmo também se a alma já estiver no céu, né? Ou seja, Se a alma estiver no céu, então ela não precisa de indulgência para absolutamente nada. Então vai servir para alguma outra alminha que está no purgatório. É o mesmo, no sentido contrário, é a mesma coisa. Então nunca se perde, nunca se perde. Perfeito? Então, senhores, por hoje é só. Vamos então fazer uma oração para a gente encerrar. Semana que vem a gente continua com a extrema unção. Nosso auxílio está no nome do Senhor.